Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Café com Graça. Hoje, quinta-feira, manhã de quinta-feira, e nós estamos caminhando para o encerramento da nossa mini temporada com o tema Segurança Eterna. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pressione aí o polegar e faça um comentário para ajudar a gente a divulgar o nosso canal, ok? Quero convidar você nessa manhã, se você está ao vivo, a propagar aí o link de transmissão que está aí no seu YouTube, seu canal. Você pode compartilhar com o pessoal que você conhece, família, irmãos da célula. Se você está comigo desde segunda-feira, você já está conhecendo, entendendo os princípios a respeito da segurança eterna ou da segurança da nossa salvação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar em cima desse tema. Comecei segunda-feira falando sobre o primeiro fundamento, que é sobre a diferença entre a lei e a graça. É muito importante você entender, tem muitos cristãos vivendo ainda debaixo da lei. E a dispensação mudou, meu irmão. Você não está mais debaixo da lei, as coisas não são mais condicionais, você está agora debaixo da graça de Deus, do favor imerecido. Eu vou te falar algo. Todos aqueles que foram abençoados com Jesus eram aqueles que não mereciam. Todos aqueles que acham que merecem, eles não recebem. Então é muito importante quando você chega diante de Deus, chegar com esse sentimento, com esse pensamento, com essa mentalidade de que você não merece. Isso é muito importante. Nós não merecemos, mas Deus nos dá tudo. Isso é graça. É Deus dando para quem não merece. Então, é muito importante entender esse fundamento, que é o fundamento da lei e da graça. Muita gente mistura as duas coisas e isso pode ser uma complicação. Então, quando você, no tempo da graça, quer inserir a lei, aí você começa a inserir o se. Ah, mas se você pecar, ah, mas se você errar, ah, mas... Não, esse se era só da lei, não é mais da graça. Da graça não tem o se, não é mais condicional. Você é e pronto. Você é salvo e pronto. Você é filho e pronto. Você é abençoado e pronto. Ou seja, não tem mais condições, ok? Esse foi o primeiro fundamento, falei isso na segunda-feira. Se você não assistiu o programa de segunda, corre lá e assista para você dar continuidade. Segundo fundamento que eu falei, comecei terça e também ontem, né? Terça e quarta. Hoje é quinta-feira. Nós estamos aqui caminhando para a nossa quarta, hoje é quarto programa, ok? Terça e quarta eu falei sobre o segundo fundamento. Qual que é o segundo fundamento? O perdão dos nossos pecados. Lá na cruz o Senhor perdoou o nosso pecado. Então aqui tudo é uma questão de pecado. Né? O pessoal perguntava, quem pecou? Ele, seus pais ou seus antepassados? Por quê? Porque na lei era uma questão de pecado. Quem tivesse pecado, a maldição ia correr atrás dele. Quem conseguisse obedecer os mandamentos, a bênção correria atrás dele. Então, como ele era enfermo, estou falando aqui do texto que eu citei no segundo dia, terça-feira, falando de um aleijado, um deficiente que levaram a Jesus. Se você não assistiu a aula de terça-feira, também corre lá e assista para você estar em cima dos fundamentos. Então levaram o aleijado a Jesus, mas aí eles perguntaram quem pecou. Por quê? Porque tudo é uma questão de pecado. Hoje, muitos religiosos, eles estão firmados em cima disso. Ah, mas ele pecou. Isso aí é pecado. Então, alguém bateu o carro. Ah, é pecado. Ah, alguém está com problema no casamento. Ah, onde está a brecha? Porque tudo para eles tem a ver com pecado. A questão é que o Senhor já resolveu uma vez por todas a questão do pecado.
Lá na cruz ele perdoou os nossos pecados. Nós não éramos pecadores porque pecamos. Nós éramos pecadores porque Adão pecou, né? E também não nos tornamos justos porque deixamos de pecar. Nos tornamos justos porque a obra de Cristo é perfeita. Amém? Então, estes foram os 2 fundamentos que eu lancei para você. E eu encerrei ontem falando sobre arrependimento. Né? O arrependimento. Muita gente fala, mas tem que arrepender. E eu mostrei para você ontem que o arrependimento, ele é um arrependimento da conversão. Consegue entender? A salvação independe de obras humanas, de esforço humano, de ideologia humana. Não, é uma coisa simplesmente pela fé. A obra foi completa na cruz. Se você olha para a cruz e crê nela, você simplesmente é salvo. Ok? Lançado esses 2 fundamentos, nós vamos agora para o 3º fundamento. Eu vou lançar esses 3 fundamentos, né? Vou gastar 4 dias, hoje é o quarto programa, e amanhã eu vou interpretar alguns textos que muitos dizem, mas isso aqui é perca de salvação. Hoje eu já vou começar alguns, mas amanhã eu vou trazer lucidez, luz para você sobre os textos bíblicos, ok? Então, o 3º fundamento que você tem que entender é sobre o reino e a salvação. Isso é um alicerce muito importante. Se você não entender a diferença do reino e da salvação, com certeza você vai crer em perca de salvação. Porque você vai pegar os textos e vai misturá-los. E quando você faz aí, bate tudo no liquidificador, então você não tem um entendimento claro da palavra de Deus. Entende? Então você percebeu que nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Então as coisas não são mais condicionais. A salvação não é condicional mais. Ela não é condicional se você vai pecar ou não. Compreende o que eu estou dizendo? A condição era na lei. Bom, falei para você aí do fundamento do perdão dos pecados. Há 2000 anos atrás o nosso pecado foi perdoado. Então também o pecado não pode ser uma condição para você. Mas agora você precisa entender a diferença do reino e da salvação. Por que, pastor, que eu tenho que ter esse entendimento? Porque senão você vai ficar andando em trevas. É muito importante, Deus é luz, e é muito importante você andar na luz. Então, quando você se achega à palavra de Deus, você tem que ter luz para entender estes textos bíblicos. Eu vou te dar aqui o que eu chamo de linha do tempo, para você começar a entender as coisas sobre esse fundamento. Então vamos lá. De Jesus até a volta de Jesus, de Cristo a Cristo, quando Cristo veio, ele se encarnou, morreu e ressuscitou. Então, de Cristo até a sua volta, nós estamos debaixo de uma dispensação. Encerrou a dispensação da lei, diz a Bíblia que os profetas e a lei falaram até João Batista. Então a lei terminou, né? A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei encerrou. Em Cristo começou a dispensação da graça, por isso que o primeiro fundamento é lei e graça. Começou a graça. Quando é que essa dispensação da graça vai terminar? Ela vai terminar quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, termina a dispensação da graça e começa a dispensação do reino, que vai durar 1000 anos. Pastor, como que é isso? Eu não vou te explicar tudo isso agora, porque eu fiz 15 programas para falar sobre o reino dos céus. Então, se você for no meu canal aí, pesquisar aí, tem uma temporada de 15 programas falando sobre o reino. Então você vai entender tudo sobre o reino. Mas o reino são 1000 anos, ok? Entre a dispensação da graça e a dispensação do reino, você tem aí o que os crentes chamam da grande tribulação, né? Que é o dia da ira, o dia da vingança de Deus, que não virá sobre os crentes, não virá sobre os filhos, vai vir sobre o mundo. Ok? Não é minha intenção hoje estudar a questão da grande tribulação, mas mostrar para você essa linha do tempo.
Então, você tem que entender a diferença das coisas. De Cristo a Cristo, dispensação da graça. De Cristo até a vida eterna, 1000 anos, é a dispensação do reino. Após o reino, começa então a vida eterna. Quanto tempo vai durar a vida eterna? Eternamente. Mas o reino tem início e tem fim. 1000 anos. Ok? Então, agora, sabendo da linha do tempo, aonde você está? Você está na graça, no tempo da graça, porque Cristo não voltou ainda. Ok? Então você não vive na lei, na dispensação da lei, e você também não está na dispensação do reino ainda. Você está na dispensação da graça. Agora é importante você entender o seguinte: Jesus veio salvar, mas ele não ensinou sobre salvação. Jesus veio salvar, mas o seu ensino era sobre o reino dos céus, que esse é o reino de Cristo. Esses 1000 anos é o reino de Cristo, que estão inseridos dentro do reino de Deus. O reino de Deus não tem início e não tem fim, ele é eterno. Mas o reino de Cristo começa quando ele voltar e termina após 1000 anos. Vai ter início e vai ter fim. Então, por que eu tenho que saber disso? Porque Jesus ensinou sobre o reino. E se Jesus ensinou sobre o reino, eu preciso entender quais textos é da salvação e quais textos o Senhor está falando sobre o reino. Porque se você misturar as duas coisas, vai virar uma complicação muito grande na sua vida. Entende? Então, eu falei para você que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas e o reino? O reino, não. O reino não é pela graça, entende? O reino é pelas obras. Então, o reino é condicional, a salvação não. Então, quando você mistura esses textos, você vai acabar crendo em perca de salvação. Mas é totalmente bíblico? Não. Então, vamos lá. Só revendo 2 textos principais aqui. Efésios capítulo 2, verso 8, que lemos várias vezes, mas vou reler com você aqui. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, um presente de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então, vamos resumir. A salvação é de graça mediante a fé e independe de obras. Não tem nenhuma obra. Não pode ter obras envolvidas para que você não se glorie nelas. Está claro? Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, por obras, e os que se esforçam se apoderam dele. Veja que são duas coisas opostas. Eu falei isso aqui nesses 15 programas sobre o reino. Meu propósito não é falar sobre o reino, é mostrar para você a diferença para interpretar os textos, porque eu vou citar os textos agora para você. Então, a salvação é de graça, o reino é pelas obras. A salvação é eterna, o reino dura 1000 anos. A salvação não é condicional nem ao pecado, mas o reino é condicional ao que você faz ou deixa de fazer. Compreende que é muito diferente? Então, quando você vai ler a Bíblia, e você tem que identificar quais textos é da salvação e quais textos é do reino. Então, a salvação eu recebo, o reino eu conquisto. Você não conquista a salvação. Você é muito pobre para poder comprar a salvação, e Deus é muito rico para vender. O que Deus fez então? Veio, pagou o preço e te deu de graça. Porque não tem negociação. Não existe negociação. Eu sei que você quer negociar. Você quer negociar com a sua santidade, você quer negociar com as suas boas obras, com a sua caridade, mas Deus não negocia. Ele é muito rico e você é muito pobre. Então, ele te deu de graça. Mas o reino é após a sua conversão. Aí o reino, para participar do reino, você precisa de obras. Então, vamos ver aqui alguns textos que muitos usam para salvação, mas vamos ver se realmente eles estão falando de salvação ou de reino. Vamos lá? Esse fundamento é importantíssimo. Qual que é o fundamento? A diferença entre o reino e a salvação.
Porque muitos crentes que creem em perca de salvação usam estes textos. A pergunta é: estes textos estão falando de salvação? Vamos lá ver alguns? Mateus capítulo 7, verso 21. Esse aqui eles gostam muito de usar. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só, esse texto aqui é muito poderoso, mas muitos usam esse texto para a salvação. A pergunta é, ele está falando de salvação? Olha o início do texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Reino dos céus. Ele não está falando de salvação. Essas pessoas aqui conhecem a Jesus. Eu disse para você que a salvação é uma questão de você crer, de você conhecê-lo. Agora, o reino é uma questão dele te conhecer. Aí você fala, mas a Bíblia está dizendo, eu não vos conheço. Não, não conhece mesmo, você conhece. A sua salvação depende de você crer na obra da cruz, você conhecer Jesus, e você é salvo. A salvação é muito fácil, muito fácil. Pastor, eu não tenho que mudar nada na minha vida, você não tem que mudar nada na sua vida. A mudança é um fruto, depois que você nasce de novo. Mas, para converter, você só precisa crer. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca, diz Paulo, você é salvo. Mas aqui não. Entre aqueles que dizem Senhor, Senhor, entre aqueles que são nascidos de novo, entre aqueles que oram Senhor, Senhor, entre aqueles que servem a Deus, expelem demônios, fazem milagres, curam pessoas, pode ter aqueles que vão ficar fora do reino. Por que vão ficar fora do reino? Porque não estão fazendo a vontade de Deus. Agora você está entendendo que esse texto não fala de salvação. Então, quando você pega esse texto e aplica ele para dizer que as pessoas estão perdendo a salvação porque não estão fazendo a vontade de Deus, não é verdade. Não é verdade. Você tem que ser simples com a Bíblia. O texto já diz, reino dos céus, não está falando de salvação. Vamos para o segundo texto aqui que o pessoal gosta muito, principalmente porque o pessoal gosta de condenar os outros ao inferno, né? Não são muito graciosos, né? Mateus capítulo 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, você pode pegar esses textos isolados aqui e usar para o que você quiser, mas não é o correto. Então, você tem que pegar o texto como ele é. Então, antes de Jesus falar isso aqui, Jesus fez uma introdução. E a introdução dele, antes de começar todos esses assuntos, é a respeito de quê? Vamos ver? Vamos voltar um pouquinho aqui, no capítulo 5, verso 17. Diz assim, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí ele vai começar a dizer o que tem que exceder. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção impura, você já pecou.
Se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele de ti, porque é melhor você entrar sem um olho do que ficar fora, né? Ou no inferno, como está escrito aí, com todos os seus membros. Então, muitos pegam esse texto sem analisar o texto inteiro e dizem aí, as pessoas por pecarem vão para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nesses 15 programas que eu falei sobre o reino, eu expliquei sobre a questão da palavra inferno. No Novo Testamento tem 3 palavras para inferno. Tem o Hades, que é o inferno que todos os crentes conhecem. Tem este inferno aqui, que é chamado de Geena, e tem o Tártaro, que está lá em Judas. Então, você tem 3 tipos de inferno. Quando eles foram traduzir a Bíblia, não tinha uma palavra, não existe nem tradução na realidade. Então, existe uma transliteração. Então, eles encaixaram essa palavra inferno, ok? Mas o inferno, como você conhece, que é o seio de Abraão e o lugar de tormento, o Hades, que tem esses 2 lugares, ele é chamado de Hades. Aqui é chamado de Geena. Geena era um lixão do lado de fora dos muros de Jerusalém, onde as pessoas jogavam ali os lixos, né? O Senhor está dizendo o seguinte, que se você não dominar aqui, não vencer determinadas áreas na sua vida, não exceder em muita dos escribas e fariseus, você vai ficar fora dos muros, vai ficar fora do reino, porque ele está falando do reino. Se você não exceder em muito os escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele não está dizendo jamais entrareis na salvação. Porque se você tem que ser santo para ser salvo, então você não vai ser salvo. Porque você não consegue ser santo. Então eu quero dizer algo para você. Se você crê nisso que é pregado, que você depende de confessar todos os seus pecados para ser salvo, eu já estou te dizendo, você não será. Porque você não consegue, eu falei isso anteontem, você não consegue lembrar de todos os seus pecados. Então você não vai pedir perdão para todos, compreende? E você pode pedir perdão agora e ter um pensamento ruim amanhã que é pecado. E aí você perdeu a salvação de novo. A vida desses crentes é muito atribulada. Você não acha? Ele ganha, ele perde, ele pega a salvação de volta, o Espírito Santo entra na vida dele e sai porque não pode conviver com o pecado. Que tribulação é a vida desse povo, meu pai? Sendo que se você analisar os textos de maneira correta, você vai perceber que o Senhor não está falando de salvação, o Senhor está falando do reino. Do reino. Vamos para um texto também que eles gostam muito, texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha, esse texto aqui, o Senhor está escrevendo a uma igreja. Esse já é um ponto muito importante. Se é igreja, é salvo. Então, esse texto aqui é para os salvos, não é para o mundo, é para os salvos. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: se for fiel até a morte, até o fim, vai receber a coroa da vida. Agora, olha a incoerência. Então, se eu recebo a salvação, eu vou receber uma coroa, uma recompensa? Não, ninguém recebe recompensa por ser salvo. Mas aí eles dizem, mas se for fiel até o fim, ele vai receber a coroa da vida. E eles dizem, a coroa da vida é a salvação. Não é, isso aqui já é uma igreja, eles já são salvos. Coroa é recompensa. Coroa é uma autoridade que foi dada. Então essa fidelidade aqui não é para a salvação, é uma fidelidade para o vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que teve obras e vai ter a oportunidade agora de participar do reino. Entende? Então ele está dizendo, não temas as coisas que tens de sofrer.
Entende? Você não precisa sofrer para ser salvo. Para ser salvo basta crer. Aí ele diz: eis que o diabo está para colocar muitos de vocês em prisões e à prova, e vocês vão ter muitas tribulações. Ele fala tribulação de 10 dias porque tem início e tem fim. Aí ele fala: se você for fiel até a morte nestas tribulações, então você vai receber a coroa. O que é a coroa? É a autoridade de governo. Então a rainha da Inglaterra tem a coroa. Ela não tem um diadema, ela tem autoridade de governo, entende? Então, você não vai ter a salvação porque você foi fiel. Se você tiver a salvação por fidelidade, você ignorou a obra de Cristo, e a obra de Cristo é insuficiente para salvar você. Então, você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo pela fé que você tem na obra dele. Ele fez a obra, você creu nela. Então eu estou aqui mostrando para você esse terceiro fundamento, que é a diferença entre o reino e a salvação. O Senhor veio salvar, e ele disse: está consumado. Tetelestai, está consumado, está pronto. Pode vir e receber de graça. Agora, basta você olhar para a cruz, crer nele e ser salvo. Não depende de nenhuma obra sua. Você não precisa fazer nada ou deixar de fazer coisa alguma para ser salvo. Mas para o reino, você precisa. E estes textos que nós estamos lendo não dizem respeito à salvação, dizem respeito ao reino. Então, cuidado na hora de você interpretar os textos e aplicá-los à salvação, porque eles não estão falando de salvação. Eles não estão dizendo que você vai perder a sua salvação. Eles estão dizendo que você está em desarmonia para participar do reino. Você está desqualificado a participar do reino com determinadas coisas na sua vida. Compreende isso? Então, para ser salvo, basta você conhecer Jesus. Para o reino, ele precisa te conhecer. Você crê em Jesus para a salvação, mas segue Jesus por causa do reino. São coisas diferentes, contextos diferentes. Espero hoje ter trazido luz e clareza para você, para que quando você olhar para a Bíblia, saiba diferenciar uma coisa da outra. Fazendo isso, você vai ter muito mais clareza a respeito da segurança da sua salvação. Fique comigo, amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou trazer aqui os textos que eles dizem, né, que perde a salvação, da apostasia e de tantos outros textos. E nós vamos trazer uma clareza e uma segurança bíblica a respeito da segurança da salvação. Deus te abençoe. Até amanhã, às 8 horas da manhã. Eu te espero aqui no programa Café com Graça.